Imagine se a morte não fosse o fim da sua história. Imagine acreditar que, ao fechar os olhos pela última vez, sua jornada estivesse apenas começando. Uma jornada por um mundo invisível, repleto de desafios, portões guardados por seres sobrenaturais, perguntas que precisavam ser respondidas corretamente, forças que poderiam ajudá-lo ou impedi-lo de seguir em frente. E, no final do caminho, um julgamento capaz de decidir seu destino para toda a eternidade. Para os antigos egípcios, essa não era uma lenda criada para entreter. Era uma das crenças mais importantes de sua civilização. Ela influenciava a forma como viviam, como construíam seus templos, como preparavam seus mortos e até mesmo como compreendiam a justiça e a moral. Durante mais de 3.000 anos, a vida após a morte ocupou um lugar central na cultura do Egito. Não era por acaso que faraós investiam enormes recursos na construção de tumbas monumentais, nem que artesãos passavam meses preparando sarcófagos ricamente decorados, nem que sacerdotes realizavam longos rituais antes do sepultamento. Tudo isso fazia parte de uma mesma esperança, a de que a morte não representava um fim, mas uma passagem para uma nova existência. Foi nesse contexto que surgiu um dos conjuntos de textos mais famosos da antiguidade. Hoje ele é conhecido como Livro dos Mortos. Esse nome, porém, pode enganar. Ele não era um único livro, não possuía uma versão oficial, e nem foi escrito por um único autor. Na verdade, tratava-se de uma coleção de textos religiosos, orações, fórmulas e instruções que podiam variar de uma pessoa para outra. Alguns exemplares eram simples, outros eram verdadeiras obras de arte, ilustradas com cores vibrantes e cuidadosamente copiadas por escribas especializados. Segundo as crenças do Antigo Egito, esses textos ajudariam o falecido a atravessar os perigos do além e alcançar a vida eterna. Mas será que o Livro dos Mortos era apenas um guia para a outra vida? Ou seus escritos escondiam algo ainda mais profundo? Ao longo dos séculos, esse conjunto de textos ganhou fama muito além das margens do rio Nilo. Alguns passaram a descrevê-lo como um livro de magia. Outros acreditavam que seus feitiços concediam poderes sobrenaturais. Há quem diga que ele continha conhecimentos proibidos, reservados apenas aos sacerdotes egípcios. Mas o que realmente dizem os antigos papiros? Essas histórias fazem parte das crenças do Egito Antigo ou surgiram muito tempo depois, alimentadas pelo fascínio que essa civilização desperta até hoje? Nesta investigação, vamos voltar mais de 3.000 anos no tempo para conhecer um dos textos mais enigmáticos da humanidade. Vamos descobrir como ele surgiu, o que significava para os antigos egípcios, porque seus feitiços eram considerados tão importantes, e o que a história e a arqueologia revelaram sobre um documento que continua cercado de mistério até os dias de hoje. Por quê? Às vezes, compreender uma civilização começa por entender aquilo que ela acreditava existir depois da morte. Para entender por que o Livro dos Mortos era tão importante, primeiro precisamos compreender uma ideia que mudou toda a civilização egípcia. Segundo as crenças do Antigo Egito, a morte não representava o fim da existência. Ela era apenas uma passagem. O verdadeiro desafio começava depois. Essa visão influenciou praticamente todos os aspectos da vida egípcia: os templos, as tumbas, a arquitetura, a arte, a religião e até a maneira como os faraós exerciam seu poder. Enquanto muitas culturas concentravam seus esforços na vida presente, os egípcios acreditavam que suas ações em vida teriam consequências na eternidade. Mas, para que essa nova existência fosse possível, era preciso que diferentes elementos do ser humano permanecessem em equilíbrio. Segundo a religião egípcia, a pessoa não era formada apenas pelo corpo. Ela possuía diferentes aspectos espirituais, cada um com uma função específica.
Entre eles estavam o Ka, frequentemente compreendido como a força vital, e o Ba, associado à personalidade e à individualidade do falecido. Após a morte, esses elementos precisavam ser reunidos novamente para que o indivíduo pudesse continuar sua existência no além. É justamente por isso que preservar o corpo era tão importante. Ao contrário do que muitos imaginam, a mumificação não era realizada apenas para evitar a decomposição. Segundo as crenças egípcias, conservar o corpo aumentava as condições para que o Ka e o Ba reconhecessem sua antiga morada e se reunissem novamente. Sem esse reencontro, a continuidade da vida após a morte estaria comprometida. Foi essa crença que levou os egípcios a aperfeiçoarem, ao longo de séculos, uma das técnicas funerárias mais sofisticadas da antiguidade. O processo de mumificação podia levar cerca de 70 dias. Sacerdotes especializados removiam alguns órgãos internos, tratavam o corpo com sais naturais e o envolviam cuidadosamente em faixas de linho. Cada etapa era acompanhada por rituais religiosos. Nada era feito por acaso. Cada gesto possuía um significado espiritual. Depois, o corpo era colocado em um sarcófago e levado para a tumba. Mas a tumba não era apenas um lugar de descanso. Segundo as crenças egípcias, ela funcionava como uma verdadeira casa para a eternidade. Por isso era comum encontrar móveis, joias, alimentos, roupas, armas e objetos pessoais ao lado do falecido. Acreditava-se que esses itens poderiam ser necessários na vida após a morte. Em tumbas pertencentes à elite, também eram colocadas pequenas estátuas conhecidas como ushabtis. Segundo a tradição egípcia, elas poderiam substituir o falecido em determinados trabalhos exigidos no além, permitindo que ele desfrutasse da vida eterna sem realizar tarefas pesadas. Tudo isso revela uma característica marcante da religião egípcia. Para eles, a morte não interrompia a existência. Ela transformava a existência. O mundo após a morte era visto como uma continuação da vida, com desafios, responsabilidades e recompensas. Mas havia um problema. A jornada até esse destino não era simples. Segundo os textos religiosos, o caminho era repleto de obstáculos. Seres sobrenaturais, portões protegidos por guardiões, perguntas que precisavam ser respondidas corretamente, e forças capazes de impedir a passagem daqueles que não estivessem preparados. Era justamente nesse momento que entrava um dos objetos mais valiosos já colocados dentro de uma tumba, o Livro dos Mortos. Segundo as crenças do Antigo Egito, seus textos funcionavam como um guia para essa jornada, reunindo fórmulas, hinos, instruções e encantamentos destinados a ajudar o falecido a superar cada desafio. Mas, afinal, quem escreveu esses textos? Eles eram iguais para todos? E por que algumas pessoas possuíam versões muito mais elaboradas do que outras? É isso que vamos descobrir na próxima etapa da nossa investigação. Quando ouvimos a expressão Livro dos Mortos, é natural imaginar um único volume antigo, cuidadosamente guardado por sacerdotes egípcios. Mas a realidade era muito diferente. O que hoje chamamos de Livro dos Mortos era, na verdade, uma coleção de textos religiosos que foi sendo construída ao longo de muitos séculos. Seu próprio nome já revela isso. Os antigos egípcios não o chamavam de Livro dos Mortos. A expressão utilizada por eles pode ser traduzida como livro para sair à luz do dia. Essa diferença é importante. O foco desses textos não era celebrar a morte. Era orientar a alma para que ela pudesse renascer e alcançar uma nova existência. Os primeiros textos funerários conhecidos surgiram por volta do 3º milênio antes de Cristo e eram gravados diretamente nas paredes das pirâmides dos faraós. Hoje eles são conhecidos como textos das pirâmides. Séculos depois, essas fórmulas passaram a aparecer também em caixões de membros da nobreza, dando origem aos chamados textos dos sarcófagos.
Foi apenas mais tarde, durante o novo reino do Egito, que esses conhecimentos começaram a ser copiados em longos rolos de papiro colocados nas tumbas. É essa fase que conhecemos como Livro dos Mortos. Ou seja, ele não surgiu de uma única vez. Foi resultado de séculos de evolução das crenças funerárias egípcias. Também não existia uma versão oficial. Cada papiro podia reunir feitiços diferentes. Algumas pessoas escolhiam determinadas fórmulas. Outras acrescentavam novos textos. Os escribas adaptavam o conteúdo conforme a posição social, a riqueza e as necessidades de quem encomendava o manuscrito. Em certo sentido, cada exemplar era único. Os mais simples continham apenas alguns capítulos. Os mais elaborados podiam reunir dezenas de encantamentos, acompanhados por belas ilustrações coloridas que ajudavam a representar cada etapa da jornada da alma. Esses manuscritos não eram produzidos de qualquer maneira. Escribas especializados passavam semanas, às vezes meses, copiando cuidadosamente os textos sobre folhas de papiro. As ilustrações eram pintadas à mão e, em muitos casos, o nome do futuro proprietário era deixado em branco até que o documento fosse vendido. Era quase como adquirir um manuscrito personalizado para a eternidade. Isso também mostra que possuir um livro dos mortos era um privilégio. A maioria da população não tinha recursos para encomendar exemplares luxuosos. Os papiros mais completos costumavam pertencer a faraós, altos funcionários, sacerdotes e membros das famílias mais ricas. Entre todos os manuscritos encontrados até hoje, um se tornou especialmente famoso: o Papiro de Ani. Produzido há mais de 3.000 anos, ele pertenceu a um escriba chamado Ani e é considerado um dos exemplares mais completos e bem preservados do Livro dos Mortos. Suas ilustrações detalhadas ajudaram os estudiosos a compreender melhor como os antigos egípcios imaginavam a jornada após a morte. Graças a descobertas como essa, arqueólogos e egiptólogos conseguiram traduzir centenas de capítulos e reconstruir boa parte dessas antigas tradições. Mas existe um aspecto que continua despertando enorme curiosidade. Entre os textos aparecem dezenas de fórmulas e encantamentos. Alguns prometiam abrir caminhos. Outros protegiam contra criaturas perigosas. Havia feitiços destinados a recuperar a voz, a preservar a memória, a impedir que o coração se voltasse contra seu próprio dono. Esses escritos eram vistos apenas como orações, ou os egípcios acreditavam que suas palavras possuíam um verdadeiro poder. É justamente essa parte da investigação que exploraremos agora. Porque compreender o chamado feitiços do Livro dos Mortos é também compreender como os antigos egípcios entendiam o poder das palavras. Ao longo dos séculos, poucas características do Livro dos Mortos despertaram tanta curiosidade quanto seus chamados feitiços. A própria palavra pode causar estranheza. Hoje ela costuma ser associada à magia presente em histórias de fantasia. Mas, para os antigos egípcios, seu significado era muito mais profundo. Segundo suas crenças, o universo havia sido organizado por forças divinas, e as palavras possuíam um papel fundamental nessa ordem. Conhecer determinados nomes, recitar certas fórmulas, pronunciar corretamente alguns encantamentos. Tudo isso fazia parte da preparação para a jornada após a morte. Esses textos não eram vistos como simples poemas ou orações. Eles eram considerados instrumentos de proteção espiritual. Segundo a tradição egípcia, cada fórmula ajudava o falecido a superar um desafio específico no além. Alguns encantamentos tinham a função de afastar perigos. Outros permitiam atravessar portões guardados por seres sobrenaturais. Havia textos destinados a recuperar a capacidade de falar. Outros protegiam o falecido contra serpentes, crocodilos e criaturas que simbolizavam os riscos daquela jornada. Entre todos os capítulos do Livro dos Mortos, um dos mais conhecidos é o chamado Feitiço 125. É nele que aparece uma das cenas mais famosas da religião egípcia. Segundo essa tradição, o falecido era conduzido por Anubis até o salão do julgamento.
Ali acontecia a chamada pesagem do coração. De um lado da balança era colocado o coração do morto, do outro, a pena de Maat. Maat representava a verdade, a justiça e a ordem que, segundo os egípcios, sustentavam o universo. O coração ocupava um lugar especial nessa crença. Enquanto hoje costumamos associar a mente ao pensamento, os egípcios acreditavam que era no coração que estavam guardadas a consciência, a memória e as ações de cada pessoa. Por isso ele não era retirado durante a mumificação. Era ele que testemunharia diante dos deuses. Se o coração permanecesse em equilíbrio com a pena de Maat, o falecido seria considerado digno de continuar sua existência no além. Mas, se estivesse pesado pelas injustiças cometidas em vida, surgia uma das figuras mais temidas da mitologia egípcia, Amit, uma criatura descrita com partes de crocodilo, leão e hipopótamo. Segundo a tradição, ela devorava o coração daquele que fosse considerado indigno. Esse destino não significava um castigo eterno, como aparece em algumas religiões posteriores. Representava algo que os egípcios temiam ainda mais: o desaparecimento definitivo da existência, deixar de existir para sempre. Antes da pesagem, porém, o falecido fazia uma declaração conhecida pelos estudiosos como confissão negativa. Diante de diversas divindades, afirmava não ter cometido uma série de faltas. Não roubei, não matei, não menti, não causei sofrimento. Essas declarações revelam algo muito interessante. O livro dos mortos não falava apenas sobre a morte. Ele também refletia os valores que, segundo os egípcios, deveriam orientar a vida: ser justo, ser honesto, respeitar os deuses, agir corretamente com outras pessoas. Tudo isso fazia parte do caminho para alcançar a eternidade. Mas talvez exista um aspecto ainda mais fascinante. Segundo as crenças egípcias, conhecer o nome verdadeiro de uma divindade, de um espírito ou de um guardião significava possuir autoridade para invocá-lo ou enfrentar sua presença. Por isso, muitos capítulos do Livro dos Mortos apresentam longas listas de nomes, títulos e fórmulas cuidadosamente preservadas. Não eram palavras escolhidas ao acaso. Cada uma carregava um significado religioso específico. Ao longo dos séculos, esse aspecto contribuiu para que o Livro dos Mortos fosse visto como um texto repleto de conhecimentos secretos. Na Antiguidade Tardia, principalmente nos séculos posteriores, surgiram interpretações que passaram a associar esses escritos à magia e a poderes ocultos. Essa imagem permanece viva até hoje em livros, filmes e jogos, mas os papiros revelam uma realidade mais complexa. Para os antigos egípcios, aqueles textos eram, acima de tudo, uma expressão de sua fé, um guia espiritual, uma preparação para aquilo que acreditavam encontrar depois da morte. E foi justamente porque esses papiros permaneceram preservados durante milhares de anos que hoje podemos compreender uma das visões de mundo mais fascinantes já desenvolvidas por uma civilização. Mas como esses manuscritos sobreviveram por tanto tempo, quem os encontrou e o que suas descobertas revelaram sobre o verdadeiro Livro dos Mortos? Durante séculos, o Livro dos Mortos permaneceu em silêncio. Enquanto impérios surgiam e desapareciam, os antigos templos do Egito eram abandonados. As tumbas eram cobertas pela areia. A escrita hieroglífica deixou de ser compreendida. E, com o passar do tempo, ninguém mais conseguia ler aqueles antigos papiros. Era como se a própria voz do Egito tivesse desaparecido. Tudo começou a mudar no século XIX. Em 1822, o estudioso francês Jean-François Champollion anunciou a decifração dos hieróglifos, utilizando como principal chave a famosa Pedra de Roseta. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, os pesquisadores voltavam a compreender a escrita dos antigos egípcios. Esse foi um dos maiores avanços da arqueologia e da história. A partir desse momento, tumbas que antes pareciam guardar apenas desenhos misteriosos passaram a revelar nomes, orações, histórias e crenças preservadas havia milênios. Entre essas descobertas estavam inúmeros exemplares do Livro dos Mortos. Cada novo papiro encontrado ampliava o conhecimento sobre a religião egípcia. Os estudiosos perceberam que não existia uma versão definitiva.
Alguns manuscritos continham poucos capítulos, outros reuniam dezenas deles. As ilustrações variavam. A ordem dos textos também podia mudar. Isso mostrou que o Livro dos Mortos era uma tradição viva, adaptada ao longo dos séculos e às necessidades de diferentes pessoas. Entre todos os exemplares descobertos, um ganhou destaque especial: o Papiro de Ani. Encontrado no século XIX e preservado até hoje, ele se tornou uma das principais referências para o estudo do Livro dos Mortos. Suas ilustrações detalhadas da pesagem do coração e de outras etapas da jornada após a morte ajudaram a reconstruir a visão religiosa do Egito Antigo. Mas as descobertas não terminaram ali. Ao longo do século XX e das primeiras décadas do século XXI, novas escavações continuaram revelando tumbas intactas, papiros fragmentados e inscrições que complementam aquilo que já conhecemos. Cada descoberta ajuda a compreender melhor como os egípcios pensavam, rezavam e se preparavam para aquilo que acreditavam existir além da morte. Curiosamente, quanto mais os pesquisadores estudam esses textos, mais percebem que o Livro dos Mortos não era apenas um conjunto de encantamentos. Ele também revela valores, esperanças, medos e uma profunda preocupação com a justiça, a verdade e a continuidade da existência. Talvez seja justamente por isso que esse documento continua despertando tanto interesse, não apenas pelo mistério que o cerca, mas porque ele nos permite observar, através das palavras dos próprios egípcios, como uma das maiores civilizações da história buscava responder às perguntas que ainda hoje fazem parte da experiência humana. O que acontece depois da morte? Como devemos viver? Existe justiça além desta vida? São perguntas antigas, e cada civilização tentou respondê-las à sua maneira. O Livro dos Mortos é uma dessas respostas, e talvez uma das mais extraordinárias já preservadas. Mas, depois de conhecer sua história, resta uma última pergunta: o que o Livro dos Mortos realmente representa para a história da humanidade? É essa reflexão que encerra nossa investigação.